Você já sentiu que a sua própria mente está se tornando um lugar estranho? Aquela palavra que some na ponta da língua, o nome de um amigo que de repente evapora, a sensação de entrar em um cômodo e não saber o que foi fazer ali. Isso não é cansaço. Isso não é idade chegando. É um sinal de fumaça, um aviso de que a sua biblioteca mais preciosa, a coleção de todas as suas memórias e quem você é, pode estar sob o risco de um incêndio silencioso. E o mais assustador é que o fósforo foi aceso no seu próprio prato. Eu vejo esse medo nos olhos dos meus pacientes todos os dias. O terror de perder o controle sobre a própria mente, de se tornar um estranho para si mesmo. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, com toda a certeza da minha prática clínica, existe um plano, existe um caminho de volta. A informação que vou te entregar neste vídeo é a chave não apenas para apagar o fogo, mas para garantir que essa biblioteca permaneça intacta e vibrante. A culpa não é sua, é da falta da informação correta. A origem deste incêndio, a fonte desta fumaça mental que te confunde, não está no seu cérebro. Ela começa muito antes, em um órgão silencioso que está sendo sobrecarregado por um inimigo que se disfarça de amigo na sua alimentação. Um inimigo que está exaurindo seu pâncreas. E para recuperar sua clareza mental, primeiro precisamos desmascarar esse incendiário. Eu sou a doutora Valentina Pazzaliti, e a pergunta que ecoa na sua mente, estou me perdendo? É a exata razão pela qual estou aqui hoje, falando diretamente com você. A confusão mental, essa névoa que paira sobre seus pensamentos, não é uma sentença do tempo. Não é o seu cérebro simplesmente envelhecendo. É o resultado de um processo biológico muito específico, uma desordem silenciosa que começa no seu prato e termina sequestrando a sua clareza. A tese central da nossa conversa é esta. O que você sente é o sintoma de um pâncreas exausto, sobrecarregado por um tipo de açúcar que se esconde onde você menos espera. Esse processo se chama resistência à insulina e ele funciona como um cupim metabólico, corroendo a sua energia e a sua capacidade de pensar com clareza dia após dia. Mas a boa notícia, a notícia que muda o jogo, é que isso é reversível. E a solução não está em remédios caros, tecnologias futuristas ou procedimentos complicados. A solução está no conhecimento. A arma mais poderosa que você tem para combater essa condição é a informação correta, o mapa que a indústria alimentícia e a desinformação tentaram esconder de você por décadas. E eu vou te entregar esse mapa, passo a passo, começando agora mesmo, de forma prática e totalmente gratuita. Para começar essa jornada de volta ao controle, precisamos primeiro aprender a identificar os gritos de socorro do seu corpo. Existem sinais claros que o seu pâncreas emite muito antes de a doença se instalar de vez. Avisos de que o sistema está em sobrecarga. E o primeiro sinal, o mais comum de todos, é um que a maioria das pessoas ignora completamente. E esse sinal de sobrecarga, esse aviso que o corpo emite, não é um grito, é um sussurro. É aquela vontade incontrolável de comer um doce no meio da tarde, mesmo depois de ter almoçado bem. Ou aquela gordura teimosa que se acumula na barriga, que parece não responder a nenhuma dieta ou exercício. Isso não é falta de força de vontade. É o seu corpo em desespero bioquímico, pedindo por energia rápida, porque não consegue mais usar o combustível que você já lhe deu de forma eficiente. Imagine o seu corpo como o mais sofisticado sistema de encanamento já criado,
com canos de alta precisão, levando oxigênio e nutrientes. Agora, o que acontece quando uma substância pegajosa e corrosiva começa a ser despejada nesse sistema todos os dias? Ela não causa uma explosão. Ela cria um entupimento lento e silencioso. Uma pequena obstrução na casa de máquinas, que é o seu fígado e pâncreas, pode, com o tempo, causar uma inundação catastrófica no cômodo mais nobre da casa, o seu cérebro. O nome técnico para essa ferrugem biológica é glicação. Pense nisso. O excesso de açúcar no seu sangue, especialmente a frutose industrial, começa a caramelizar as proteínas do seu corpo. Na nossa metáfora, é como se uma camada de ferrugem pegajosa começasse a se formar por dentro dos canos. Ela não bloqueia tudo de uma vez, mas deixa as paredes das suas artérias rígidas, ásperas e inflamadas, dificultando a passagem do fluxo vital que deveria nutrir cada célula sua. A reação do seu corpo a essa ferrugem é a inflamação crônica de baixo grau. Não é uma dor aguda, mas um estado de alerta constante. É como se a equipe de manutenção do seu encanamento estivesse 24 horas por dia tentando apagar pequenos incêndios e consertar microvazamentos em todo o sistema. Esse esforço contínuo desvia recursos, consome sua energia vital e deixa todo o sistema em um estado de estresse e exaustão. Você sente isso como cansaço, dores e, claro, confusão mental. E aqui está o fato que a maioria das pessoas desconhece. O seu cérebro, apesar de pequeno, demanda 20% de toda a energia e oxigênio do corpo, exigindo o fluxo mais puro do nosso encanamento. Quando o sistema está enferrujado e inflamado, o suprimento para o cérebro fica sujo e inconstante. Agora você entende? A névoa mental não é um problema do cérebro, é um problema de abastecimento. Mas quem exatamente está jogando essa sujeira na sua água? A resposta está no seu próprio armário. Vamos começar nossa lista de trás para frente, com o sinal número 3. Um sinal que é tão comum que milhões de pessoas o aceitam como uma parte inevitável do envelhecimento, mas que, na verdade, é um alerta precoce do seu pâncreas. Estou falando daquela necessidade de urinar que te acorda 1, 2, talvez 3 vezes no meio da noite. Você culpa a idade, a bexiga, a água que bebeu antes de dormir. Mas e se eu te dissesse que a causa real está no açúcar oculto que você consumiu no jantar? Para entender isso, preciso que você imagine seus rins como os filtros de café mais perfeitos do mundo. O trabalho deles é coar o seu sangue, um café precioso, reabsorvendo tudo o que é valioso, como a glicose, que é energia, e deixando passar apenas a borra inútil, que são as toxinas. Em um corpo saudável, esse filtro é tão eficiente que nenhuma gota de glicose escapa para a urina. Seu corpo reaproveita tudo. É um sistema de reciclagem impecável. Mas quando você sobrecarrega seu sangue com açúcar, especialmente a frutose industrial, que não gera saciedade, é como tentar passar 10 quilos de pó de café em um filtro projetado para 100 gramas. O sistema transborda. Os rins não dão conta de reabsorver tanta glicose e o excesso começa a vazar para a urina. E aqui está o segredo. O açúcar é pegajoso e puxa a água consigo. Esse açúcar vazando para a bexiga arrasta um volume enorme de água, enchendo-a muito mais rápido do que o normal e te forçando a levantar noite adentro. Eu me lembro da Dona Maria, uma senhora vibrante de 68 anos, que chegou ao meu consultório conformada. Doutora, são ossos do ofício da idade. Levanto 3 vezes por noite. Ela estava exausta,
Seu sono picotado estava roubando sua alegria de viver. Ela já tinha reduzido a água à noite, tentado de tudo. O problema, como descobrimos, não era o líquido que ela bebia, mas o pão branco com geleia diet que ela comia antes de dormir, achando que era um lanche leve e inofensivo. Quando eu usei a metáfora do filtro de café com ela, seus olhos se encheram de uma compreensão que mudou tudo. Ela não tinha uma bexiga fraca. O pâncreas dela estava exausto e seus rins estavam trabalhando em regime de emergência durante a noite para se livrar do excesso de açúcar daquele lanche aparentemente inocente. Aquele vazamento de açúcar estava literalmente roubando seu sono e sua energia vital noite após noite. O conselho que eu dei a ela é o mesmo que eu te dou agora, e ele não custa absolutamente nada. Na sua última refeição do dia, elimine ou reduza drasticamente os carboidratos refinados e açúcares. Diga não ao pão, à massa, ao arroz branco, aos sucos e, claro, à sobremesa. Priorize uma proteína de qualidade, como um ovo ou um pedaço de frango, e vegetais ricos em fibras. Dê aos seus filtros uma noite de descanso. Você vai se surpreender com a paz que uma noite de sono inteira pode trazer. Essa mudança simples pode transformar suas noites e, por consequência, seus dias. É a prova de que você tem o poder de ajustar o funcionamento do seu corpo com as ferramentas que já estão na sua cozinha. Mas se isso já é preocupante, espere até ouvir o que o sinal número 2 faz com suas noites de sono. Agora, o sinal número 2. Este é, talvez, o mais traiçoeiro de todos, porque ele se disfarça de desconforto. Estou falando daquela sensação de formigamento nas mãos e nos pés, ou de tê-los quase sempre gelados, mesmo quando o ambiente está aquecido. Você esfrega as mãos, calça meias mais grossas e diz a si mesmo que é apenas má circulação. Mas essa má circulação é a sirene de um problema muito mais profundo, um alerta de que o seu sistema de entregas interno está começando a falhar catastroficamente. Pense no seu sistema circulatório como uma vasta e complexa rede de estradas. Existem as grandes artérias, as nossas rodovias expressas, e existem os milhões de capilares, as ruas e vielas, que precisam levar oxigênio e nutrientes até a porta de cada uma das suas células. Em um corpo saudável, o tráfego flui perfeitamente. Os caminhões de entrega, que são suas células vermelhas, chegam ao seu destino em tempo recorde, garantindo que tudo funcione. O calor que você sente nas mãos é o sinal desse tráfego eficiente. O que a ferrugem da glicação faz é criar bloqueios e congestionamentos nessas ruas e vielas mais distantes. Aquele excesso de açúcar no sangue deixa as paredes dos capilares rígidas e danificadas, dificultando a passagem. O formigamento e o frio são os primeiros sinais de que os caminhões de entrega estão presos no trânsito, incapazes de chegar aos bairros mais periféricos do seu corpo, suas mãos e seus pés. As células daquela região estão literalmente passando fome e sufocando. Elas enviam sinais de socorro, que você percebe como dormência ou essa sensação gelada. Não é um problema de circulação, é um problema de logística. A sua refinaria central, o seu pâncreas, está tão sobrecarregada que todo o sistema de transporte está entrando em colapso. É o equivalente a um congestionamento generalizado que impede que os suprimentos mais básicos, como comida e oxigênio, cheguem ao seu destino final. E isso é apenas o começo de uma cascata de falhas. Se este vídeo está te ajudando a conectar os pontos, clica no like agora
Isso me mostra que estamos no caminho certo. E quero que você pare um instante e me conte nos comentários. Qual desses sinais, a vontade de urinar à noite, o formigamento, você já sentiu, mas nunca entendeu a causa? A sua resposta é importante, pois ela nos ajuda a ver o quão silenciosa e comum essa condição realmente é. Essa é a virada do nosso jogo, porque este congestionamento não está acontecendo apenas nas suas mãos e pés. Se as estradas mais distantes estão bloqueadas, o que você acha que está acontecendo nas vias que levam suprimentos para seus olhos, seus rins e, o mais importante, seu cérebro? A mesma lentidão, a mesma falta de nutrientes, a mesma crise de abastecimento. A diferença é que esses órgãos não te dão o aviso claro de um pé gelado. O aviso deles é muito mais sutil e muito mais devastador. Lembro-me de um paciente, o Carlos, um engenheiro de 55 anos que se queixava de pés frios e da dificuldade em sentir o chão. Ele achava que era da idade, do trabalho pesado. Quando investigamos, descobrimos que o açúcar no sangue dele estava em níveis perigosíssimos. Aquelas ruas bloqueadas em seus pés eram um outdoor luminoso avisando que as estradas para seus rins e seus nervos também estavam sob ataque severo, colocando-o em um risco iminente de danos irreversíveis. E aqui está o risco final. Quando as estradas estão congestionadas, não são apenas os suprimentos que não chegam. As equipes de reparo, as células do seu sistema imunológico, também não conseguem passar para consertar pequenos danos. É por isso que um pequeno corte no pé de uma pessoa com diabetes pode se transformar em uma ferida que nunca cicatriza, levando a infecções graves e até amputações. A falha na logística impede a manutenção básica e o corpo começa a se deteriorar. Este é o segundo alerta, o grito do seu sistema de transporte. Mas o erro mais grave que vejo todos os dias, aquele que acelera todo esse processo de enferrujamento e bloqueio das estradas, eu ainda não contei. E ele está diretamente ligado à primeira refeição que você faz no dia. O que você come no seu café da manhã pode ser o interruptor que liga ou desliga essa cascata de destruição. E eu vou te mostrar exatamente como. E chegamos ao sinal número 1, o mais perigoso de todos. Se o despertar noturno era o alarme de incêndio e os pés gelados eram a fumaça no corredor, o sinal número 1 é o próprio ato de jogar gasolina no fogo todas as manhãs, acreditando que é água. Não é um sintoma que você sente, mas uma ação que você pratica. Um ritual matinal que você foi ensinado a acreditar que era o ápice da saúde, mas que na verdade é o que inicia toda a cascata de destruição. O erro mais grave, o sinal número 1 de que seu pâncreas está no limite, é o seu café da manhã, supostamente saudável. É a tigela de cereal integral, o pão multigrãos, com uma fina camada de margarina e, principalmente, o copo de suco de laranja de caixinha. Você o consome pensando que está se nutrindo, se enchendo de vitaminas. Mas o que você está realmente fazendo é injetar uma dose cavalar de frutose industrial diretamente no seu fígado, ligando o interruptor do modo armazenamento de gordura para o resto do dia. Imagine seu pâncreas como um funcionário que acabou de chegar para um dia tranquilo de trabalho. Esse café da manhã é o equivalente a jogar uma pilha de relatórios urgentes, caóticos e desorganizados na mesa dele às 8 da manhã, gritando: "Resolva isso agora!". A resposta dele é o pânico.
Uma onda gigantesca de insulina é liberada para tentar tirar todo aquele açúcar do sangue o mais rápido possível. Esse choque matinal, dia após dia, é o que leva seu pâncreas à exaustão e à falência. Esse pico de insulina matinal tem um efeito devastador. Primeiro, ele bloqueia completamente a sua capacidade de queimar gordura. Enquanto a insulina estiver alta, seu corpo não consegue acessar suas reservas de gordura para obter energia. Segundo, ele inevitavelmente leva a um crash de energia e a uma fome voraz poucas horas depois, criando o ciclo vicioso de precisar de mais um lanche açucarado no meio da manhã. Sua energia se torna uma montanha russa e você, o passageiro exausto. Lembro-me de um paciente, o Marcos, um advogado de 45 anos que se arrastava para o escritório e não entendia por que a gordura abdominal só aumentava, já que ele começava o dia com um combo fitness, pão integral e suco de fruta natural. O natural do suco era uma bomba de açúcar, sem as fibras da fruta para protegê-lo. Seu café da manhã estava programando seu corpo para o cansaço e o ganho de peso, minando sua performance antes mesmo do dia começar de verdade. Essa prática diária é o que mais acelera a ferrugem silenciosa de que falamos. É como jogar um balde de água salgada no motor do seu carro toda manhã. No começo, nada parece acontecer, mas por dentro a corrosão está se instalando, as peças estão se desgastando, as estruturas que sustentam sua clareza mental e sua energia estão sendo corroídas. A glicação e a inflamação não são eventos, são o resultado de um processo. Um processo que, muitas vezes, começa no seu café da manhã. Mas aqui está a notícia que muda tudo. Agora que a luz foi acesa, você pode parar esse processo hoje. A informação te devolve o poder. Você não precisa mais ser uma vítima dessa desinformação. Com algumas mudanças simples e estratégicas, você pode transformar completamente a maneira como seu corpo funciona, começando pela sua próxima refeição. Um mapa para sair da floresta está nas suas mãos. O que fazer a partir de hoje? Número 1. Torne-se um detetive de rótulos. Ignore a publicidade na frente da caixa. Vá direto para a lista de ingredientes e procure os nomes secretos do açúcar: xarope de milho, destrose, maltodextrina, frutose. Se um desses estiver no topo da lista de um alimento salgado, você encontrou o inimigo disfarçado. Devolva-o para a prateleira. Número 2. Reconstrua seu café da manhã para ser uma fortaleza para o seu pâncreas. Esqueça os pães, cereais e sucos industrializados. Comece seu dia com proteína e gordura de qualidade. Ovos mexidos com abacate, iogurte natural integral com um punhado de castanhas. Isso vai te dar energia estável por horas, sem picos de insulina, e vai manter sua mente afiada e sua fome sob controle até o almoço. E número 3, use a ordem dos alimentos a seu favor. É uma lei da bioquímica simples e gratuita. Em qualquer refeição, coma primeiro a salada, os vegetais e a proteína. Deixe os carboidratos, como arroz ou batata, para o final. Essa cama de fibras e proteínas que você cria no estômago vai fazer com que o açúcar dos carboidratos seja absorvido de forma lenta e gradual, protegendo seu pâncreas de qualquer choque. Se esta conversa abriu seus olhos e te deu esperança, não guarde essa informação só para você. Pense agora em uma pessoa que você ama e que está lutando com o cansaço, com o peso, com a confusão mental. Mande este vídeo para ela. Esse conhecimento pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça,
a chave que ela precisava para finalmente entender o que está acontecendo em seu corpo e recuperar o controle da sua saúde. No nosso próximo encontro, vamos desmascarar os 3 olhos de cozinha que estão silenciosamente inflamando seu corpo por dentro, piorando dores e acelerando o envelhecimento. Lembre-se, você não está velho, faltava só a informação certa. Eu sou a doutora Valentina Pazalitti. Cuide-se muito e cuide de quem você ama.